O que ela sussurra? Este é o título do livro de Noemi Jaffe, editado pela Companhia das Letras em 2020. Noemi Jaffe é uma escritora paulistana, doutora em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela é crítica literária, autora dos livros A Verdadeira História do Alfabeto, de 2012, As Orquídeas, de 2015, Não Está Mais Aqui Quem Falou, de 2017, entre outros. O que ela sussurra é um romance sobre memória e resistência. Nadezhda Mandelstam precisa decorar os versos do marido Ossip Mandelstam, condenado em 1934 ao exílio pelo regime stalinista. Ossip vem a falecer em 1938 em um gulag na Sibéria. O motivo da prisão de Ossip é bastante conhecido e se deveu ao fato de o poeta ter escrito um poema anti-stalinista intitulado Epigrama de Stalin. Os poemas de Ossip não podem ser difundidos e corre risco de morrer aquele que o fizer. Nadezhda, então, decora cerca de 300 poemas do marido e usa a repetição, o sussurro para si mesma e para outros daquilo que ouviu o poeta recitar. O protagonismo da mulher é evidente neste romance e isso é muito importante na obra. Noemi usou como referência 2 livros autobiográficos escritos por Nadezhda, A Esperança Abandonada e Esperança contra Esperança. Tais obras, entretanto, tratam mais do marido Ossip e de como ela, a esposa, se anulou em prol de algo que considerava maior, a poesia de Ossip Mandelstam. Entretanto, fica óbvio que a genialidade de Ossip não seria conhecida sem a intervenção de Nadezhda. Ossip teve todos os poemas destruídos após sua morte e Nadezhda os guardou na memória por 25 anos. Da mesma forma, outras mulheres foram construindo a memória desta Rússia submersa. Esposas de químicos, de físicos, de cientistas, de escritores, de outros artistas, todos submetidos à memória de mulheres, que ao final parece ser também uma espécie de memória coletiva. O assunto nas rodas de conversa eram sussurros de obras transgressoras, era a vontade de encontrar nestas transgressões a própria identidade. O primeiro capítulo da obra, deste romance, é uma carta de Nadezhda ao marido, como podemos atestar no último parágrafo em que Noemi escreve: vamos reler trechos destas cartas desordenadas que te escrevo agora. Esta frase também remete a uma memória que é, sobretudo, uma busca por um futuro melhor, um futuro que só é possível pela valorização da memória, pelo passado e pelo presente, e por aquilo que se pode depreender destes tempos. Depois o romance avança por divagações, análises, memórias, quase em tom confessional, como se Nadezhda tentasse não convencer o leitor, mas mostrar a ele a importância de certas coisas, de certos detalhes, como quando Ossip fica encantado com um tapete e quer comprá-lo, mesmo que isso signifique
passar fome por um tempo. Mas esta aquisição não é por vaidade ou por algum desejo burguês, mas porque ele ficou realmente encantado com a arte por trás do objeto. É uma outra lição cara deste romance, o poder que a arte tem para humanizar, para fazer com que as pessoas se lembrem que são pessoas, mesmo nas piores condições, nas piores situações, quando se duvida da própria humanidade. A forma com que Noemi mistura realidade baseada em fatos com ficção é muito interessante. Somente a ficção para preencher certas lacunas que a história nos deixa. E é tão precisa a forma com que Noemi tece esta obra ficcional que algumas vezes até nos esquecemos que se trata de um livro de ficção e pensamos talvez se tratar de uma terceira autobiografia de Nadezhda. Não há outra forma de contar esta história que não seja deste modo lírico e pungente, porque a própria história de Ossip e Nadezhda foi assim. As referências a pessoas, a lugares, mostram um intenso trabalho de pesquisa para a reconstrução destes tempos e espaços, essa reconstrução que ficou tão verossímil. Este romance de Noemi se torna ainda mais importante para nós, em um país que parece querer assassinar a sua própria arte, a sua própria história, ou pelo menos fazer com que o povo se esqueça dela. A arte, como mostra o livro, é um poderoso instrumento de memória, de identidade e, claro, de transgressão. Eu vou ler agora um trecho do romance O que ela sussurra, para que você tenha uma ideia do estilo de Noemi Jaffe. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Num dos delírios mais obstinados de Ossip, naquela sua paranoia sistemática, ele nos garantiu que naquele dia a polícia viria matá-lo às 6 horas da tarde. Ele alternava calma diante da morte e uma tensão enorme, chegando a gritar e gemer, pedindo que eles chegassem logo, porque ele não estava suportando esperar. Nós perguntávamos como ele sabia o horário exato, e ele só dizia saber. Ele sabia, era certo. Eles não se enganavam. Gostavam de torturar com pontualidade. Não viriam de manhã justamente para deixá-lo esperando. Mas como eles o matariam? Com uma arma, é claro. Mas dentro do hospital, na frente de todos os outros, ele não sabia tantos detalhes. Se o levariam embora ou se seria lá mesmo. Mas isso não tinha tanta importância. Natasha e eu, praticamente sem combinarmos nada, entendemos que o melhor a fazer, perto do fim da tarde, era mudar os ponteiros do relógio. Como Ossip não fazia ideia das horas, naquele estado de agitação, mostramos, sorrindo, mas bem firmes, que já passava das 7 e eles não tinham vindo. Ele nem pestanejou, não disse que isso era proposital ou que eles estavam atrasados para torturá-lo ainda mais, e nem desconfiou que nós tivéssemos alterado as horas. Não imaginou um conluio entre nós duas, simplesmente aceitou. Se acalmou e disse que tinha se enganado. Isso o ajudou a se curar mais rápido e a se dar conta do delírio.
Essa mentira infantil e necessária criou um vínculo que eu poderia até chamar de amoroso entre nós, um acerto silencioso em que nós duas concordávamos que ficar caladas era o melhor que podíamos fazer por ele e uma pela outra.